Os trabalhadores dos Correios estão apreensivos com a possibilidade de privatização da estatal. Pois é, por serem empregados públicos, eles não têm estabilidade. O Brasil tem 434 empresas estatais que são controladas direta ou indiretamente pelo governo federal ou estadual. Quem trabalha nesses órgãos são empregados públicos que ingressaram por meio de concurso, uma exigência constitucional. Apesar de prestarem concurso, os empregados públicos não têm estabilidade porque o contrato de trabalho é regido pela CLT. Em casos de privatização ou extinção do órgão, eles podem ser demitidos. Essa estabilidade dos empregados regidos pela CLT que trabalham em empresas de economia mista e empresas públicas. Só vai existir se ela estiver prevista em contrato de trabalho ou em acordo coletivo ou em convenção coletiva. A mudança na estrutura jurídica da empresa, o fato dela ter como seu acionista principal o Estado e depois passar a ser privatizada, isto não altera nenhum dos direitos dos trabalhadores. A Vale do Rio Doce e a Embraer são exemplos de empresas públicas que foram privatizadas. Agora, o governo federal pensa em passar o controle dos Correios para o setor privado. A autorização para o estudo dessa possibilidade já foi dada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Segundo o diretor do sindicato da categoria, os empregados estão apreensivos. Nós somos mais de 100 mil trabalhadores. A previsão é de 100 mil demissões. Só que quando você fala 100 mil demissões, a gente coloca junto a família Correios. A família Correios é quase 400 mil pessoas. Minha esposa, meus 2 filhos, que dependem de mim. Cabe à Advocacia Geral da União acompanhar de perto todo o processo de privatização. Em primeiro lugar, auxiliando a elaborar toda a estrutura jurídica dos programas de privatização e concessão. Os contratos, o destino ou a forma de tratamento dos empregados públicos envolvidos. Então, ela formata juridicamente os programas de concessão. E vamos continuar nesse assunto, agora conversando aqui no estúdio com o Dr. Max Kolbe, que é advogado especialista em Direito Constitucional e Concurso Público. Seja bem-vindo ao Jornal. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Bom, doutor Max, muita gente acredita que ao passar no concurso público, a pessoa ganha estabilidade para sempre, está seguro. Não é bem assim na prática, né? Não é bem assim na realidade. Primeiro, a gente precisa fazer uma distinção entre servidor público e empregado público. O servidor público, aquele que passa a ocupar um cargo público, que vai estar abrangido pelo regime estatutário, ele vai adquirir a estabilidade após 3 anos de efetivo exercício no cargo e após também passar pela aprovação na avaliação de desempenho. Já o empregado público, aquele que integra as empresas públicas e sociedades de economia mista, que estão dentro do âmbito da administração pública indireta, esses não têm, a princípio, estabilidade. Podem ser demitidos, é claro, desde que haja apenas uma motivação por parte da empresa pública ou da sociedade de economia mista. Ou seja, para o pessoal entender em casa, quem passou no concurso, o órgão é CLT e quem é da Lei 8.112, que é do servidor público. Claro, na realidade, quando se fala em administração pública direta, é quando a União, os estados, o distrito, os municípios, eles exercem aquela atribuição de forma centralizada. Toda vez que não há o interesse do Estado em exercer aquilo de forma centralizada, por exemplo, o Ministério, secretarias, ele descentraliza aquilo para a administração pública indireta, para as empresas públicas, como regra, ou sociedades de economia mista. E esse pessoal que integra a administração pública indireta será regido pelo regime seletício, ele será um empregado público. E esse empregado público, só para concluir, a princípio não tem estabilidade. Doutor Max, quais são as motivações para que um servidor público possa ser mandado embora? A Lei 8.112, falando no servidor público da União, estabelece várias incidências, várias hipóteses de demissão do servidor público. Por exemplo, corrupção, improbidade administrativa, faltar o serviço de forma ininterrupta por 30 dias, ficar emitindo um atestado médico falso, dentre outras inúmeras hipóteses. Essas, inclusive, também são hipóteses similares de demissão do empregado público. Nesse caso, os funcionários dos Correios estão preocupados porque eles são seletistas. Isso. Se for privatizado os Correios, não quer dizer que todos vão ser mandados embora. Afinal de contas, a empresa precisa continuar também. Claro, é importante deixar claro que
ainda que haja privatização, os empregados eles possuem algum medo de haverá a redução do meu salário. Olha, seu salário não vai ser reduzido, porque é uma previsão constitucional da irredutibilidade salarial. Agora, com a privatização dos Correios, você eventualmente poderia ser demitido? Poderia, inclusive sem nenhuma motivação por parte dos Correios. Hoje, a princípio, para o Correio demitir o empregado público, precisa se instalar ao mínimo um procedimento administrativo, sendo assegurada a esse empregado ampla defesa e contraditório. Mas com a privatização, isso já não seria mais necessário. Agora, reduzir o salário não pode, tá bom? Por isso, Rafa, que até o plano de demissão voluntária se torna muito atrativo, porque o empregado tem medo de ser demitido e a empresa te oferece, olha, então se aposenta voluntariamente com algum incentivo. Por isso que muita gente migra para esses planos de demissão voluntária. É mais vantajoso, então, no momento, aderir, né? Essa questão ela vai ser caso, claro. É de cunho absolutamente pessoal. Agora, os mais antigos que tiverem algum medo e estejam com um salário muito alto, talvez seja bom refletir sobre o tema. Fica a dica aí. Muito obrigada mais uma vez pela participação, pela entrevista. Eu que agradeço. Obrigado. Boa tarde.